Bom dia, já tô por aqui, tô aguardando vocês chegarem pra gente poder começar o nosso papo. Hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre a psicoterapia infanto-juvenil, né? Tudo que vocês precisam saber sobre essa modalidade de cuidado, sobre esse serviço tão importante, fundamental para a vida do seu filho. Eu recebi algumas perguntinhas, né, lá pela caixa de perguntas, lá pela minha caixinha, mas você também pode deixar a sua aqui, tá bom? Que no decorrer do nosso papo eu vou respondendo. Não vai ser uma live longa, tá? Até porque não tem muita coisa para ser dita. É realmente no sentido de orientação, de informação, tá? Então vai ser bem rapidinho. Então se você puder ficar comigo até o final vai ser um prazer, tá bom? Vou aguardar mais um pouquinho, tá bom? Para mais gente poder entrar, para não perder o início. Sejam todas bem-vindas. Vou acenar aqui para vocês, ó. Quem estiver chegando e já quiser mandar uma pergunta aí, pode mandar, tá bom? Que eu vou estar respondendo aí no decorrer da nossa live. Vocês estão me ouvindo bem? Quem já entrou, tá me ouvindo bem, pessoal? Espero que sim. É importante que vocês me ouçam. Bom, eu já vou começando, tá? Mas e conforme for entrando mais pessoas, eu vou retomando, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. O objetivo, então, dessa live é falar um pouquinho, então, sobre as crenças, sobre mitos, sobre algumas mentiras, né? Que por vezes a mãe, o pai, o cuidador pensa a respeito da psicoterapia infanto-juvenil. E o quanto que essas crenças, né, elas são limitadoras para que o seu filho, né, ele possa receber um cuidado adequado, um cuidado que vai protegê-lo, que vai prevenir essa criança de ter problemas maiores futuramente, tá? Então esse aqui é o meu maior objetivo, né? Desvendar, ajudar você a pensar a psicoterapia infanto-juvenil como uma aliada no desenvolvimento do seu filho, tá? Porque a gente sabe que sim, quando a mãe, o pai, o cuidador, né, as pessoas ali que tá nessa relação, nesse cuidado com a criança, ela tem um pensamento errôneo sobre a psicoterapia infanto-juvenil, ela sim, ela está impedindo a criança de receber um cuidado, né? De receber um cuidado que vai ser muito importante para o desenvolvimento dela, muito importante para a saúde mental, emocional e psicológica daquela criança. E sim, a psicoterapia infanto-juvenil, ela é uma aliada, inclusive, para questões de traumas, né? Então imagina uma criança que vivenciou uma situação traumática na infância e não recebe um cuidado. É claro que ela vai carregar essa situação, né? Para a adolescência, para a vida adulta, e isso vai sim influenciar em todos os aspectos da sua vida, ao longo da vida toda, inclusive, né? Porque a gente tem uma ideia, né, uma ideia até muito errada da infância, de que o que acontece na infância fica na infância, tá? E isso não é verdade, é muito pelo contrário,
tá? O que acontece na infância, a criança ela vai carregar, ela vai carregar para todas as outras fases do desenvolvimento dela. Ela vai carregar isso para a adolescência, ela vai carregar isso para a vida adulta, né? Então é um erro muito, muito grande quando a gente tem esse pensamento, essa ideia de que o que acontecer na infância com o meu filho vai se curar ali na infância mesmo, tá? Isso não acontece. O que acontece é que a criança ela tem um potencial, uma habilidade que é dela, que é da criança, que é da infância, de mascarar, né? E aquele sintoma, né, aquele comportamento acaba sendo mascarado, né? Só que com o decorrer do tempo, com o passar da idade, o que acontece? Aquilo que aconteceu na infância, ele começa a aflorar novamente, tá? E aí causa outros problemas que, inclusive, podem ser bem maiores do que aquele que aconteceu na infância, tá? Bom dia, minha amiga Beth. Então, a ideia é essa, clarear, né, o pensamento de vocês, a ideia que vocês têm da psicoterapia infanto-juvenil, tá bom? Então pensa comigo, uma criança que sofreu um trauma, perdeu alguém muito querido na infância, né? E a gente pode pensar pessoas muito próximas, né? Um pai, uma avó, um avô, uma tia, tá? Alguém muito próximo na infância. E aquilo causou um impacto muito forte na vida emocional daquela criança. Só que com o passar do tempo, ela já se adapta àquele sofrimento e consegue lidar e vive normalmente, pelo menos aos olhos da família, né, aos olhos do pai. Só que o que acontece? Isso não ficou esquecido pela criança, né? É como se o aparelho psíquico dela tivesse protegendo ela. Então é como se ela se adaptasse àquela situação, mas está lá guardadinho aquela informação daquele luto, daquele problema emocional que ela viveu, né? Em algum momento isso vai aparecer. Como que isso vai aparecer? Nos seus relacionamentos, tá? Na forma que ela vai socializar na escola, no seu trabalho, no seu posicionamento diante da vida, né? Então vai ser uma pessoa insegura. Isso eu tô falando no sentido do luto, né? Quando o luto ele não é vivenciado e é cuidado da forma correta, tá? Então são coisas que acontecem na infância que a gente precisa sim ter esse olhar atento, né? E ter esse cuidado, que é um cuidado inclusive preventivo, né? Porque se você já aconteceu a situação, você percebeu que aquilo causou um impacto na vida do seu filho, você já procura ajuda, você sim está prevenindo, né? Está prevenindo coisas maiores e muito piores que possa acontecer no desenvolvimento emocional do seu filho, tá bom? Bom, aí dando sequência nesses mitos, né, sobre essas crenças aí distorcidas que muitas pessoas têm sobre a psicoterapia infanto-juvenil, eu acho que a principal, que acho que todo mundo escuta, se não escutou ainda vai escutar um dia, quando alguém fala assim pra gente, né, você não acha que seu filho precisa do psicólogo? Aí a mãe já responde assim, né, mas meu filho não é maluco? Quem que nunca ouviu isso, tá? Então isso sim é um mito, tá? É uma crença que de fato vai atrapalhar e muito o seu posicionamento de procurar ajuda para o seu filho e de aliviar talvez sintomas e comportamentos que está atrapalhando a vida dele, tá? Seu filho não é maluco por procurar ajuda psicológica, por procurar uma ajuda, uma psicoterapia infantil, tá? Isso não tem nada a ver com loucura, tá? A psicoterapia infantil é um cuidado assim como você leva no pediatra, assim como você leva no fisioterapeuta, assim como você leva num cardiologista, tá? Assim como você leva, o que mais que a gente tem aí de cuidado, de saúde? É um serviço de saúde, tá bom? Porque o nosso corpo, ele não funciona só
de coisas que a gente consegue tocar, que a gente consegue pegar, e nem de coisas fisiológicas, né? E nem somente biológicas. O nosso corpo é algo inteiro, complexo, e que sim, as coisas que estão aqui na nossa cabeça também faz parte disso e importa, tá? Então ninguém é maluco, ninguém é louco quando procura ajuda de psicoterapia, seja criança, seja adolescente ou seja adulto. Isso já passou há muito tempo, se falava isso, mas nós evoluímos, né? A ciência evoluiu, a saúde mental vem evoluindo, né? E por pensamentos assim, de achar que a pessoa quando procura ajuda psicológica ela é maluca, que muitos estão perecendo, muitos estão sofrendo, depressão aumentando cada vez mais, né? Crianças crescendo sem cuidado, adolescentes aí cometendo automutilação, tendo pensamentos suicidas, né? Adultos sofrendo, frustrado, deprimido, ansioso, por conta de pensamentos como esse, né? Pensamentos retrógrados, pensamentos super errados de que psicoterapia, de que o serviço de psicologia é somente indicado para quem é louco, tá? Então, vamos deixar esse pensamento para lá, vamos sim cuidar, vamos dar atenção à nossa saúde mental, porque o nosso corpo agradece, né? O nosso corpo, ele não é uma coisa só, uma coisa está sempre ligada à outra, então aquela dor de barriga pode estar tendo algo emocional influenciando, tá? Aquela dor no corpo, tudo, porque uma coisa está ligada à outra, porque nós somos uma máquina perfeita, mas que uma coisa está sempre ligada à outra, tá bom? E aí, dando sequência sobre esses mitos e essas crenças que a gente escuta muito falar sobre a psicoterapia infanto-juvenil, tem uma segunda que fala assim: mas eu não posso levar meu filho no psicólogo, porque se eu levar, vão pensar que eu sou uma mãe ruim. Você já pensou isso? Eu acredito que sim. Porque eu percebo que a mãe, quando ela toma essa decisão, e que demora um pouquinho, eu sei, quando ela toma essa decisão de levar a criança para o psicólogo, quando ela chega lá na clínica, ela já chega num posicionamento de se defender, né? É como se ela precisasse explicar o porquê que o filho está daquele jeito e querendo explicar no sentido de que, olha, eu fiz o que eu pude, eu não tenho culpa. Porque ela já se sente culpada, né, pelo filho dela estar naquela situação. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você pensa, né, quando você deixa de levar o seu filho, ou quando você chega a levar o seu filho para algum cuidado em psicoterapia, e que você já chega nesse posicionamento de se defender, de se explicar, como se você tivesse culpa, isso é fruto do que a gente chama da ideia de perfeccionismo, né? De que a mãe tem que ser perfeita, de que a mãe tem que fazer tudo certo, de que um passo que a mãe dá errado pode causar danos imensos na vida do filho, tá? Então eu quero te dizer que não, você não tem culpa, tá? Pelo contrário, né? Eu sei que você faz o seu melhor todos os dias, que você dá o melhor para o seu filho, e que tem coisas que sim escapa pelas mãos. Por quê? Porque a gente não dá conta e não tem controle de tudo, não é mesmo? Nós não temos. Então o que cabe a nós vamos fazer. A gente faz, aliás, o que cabe a nós. Mas tem coisa que não cabe. Eu costumo falar que é os 50%. 50% cabe a mim, né? E esse eu vou fazer. E eu vou fazer bem, né? Os outros 50% não cabe a mim. Por quê? Porque o nosso filho não está numa bolha ali sobre a nossa proteção 24 horas e 100% do dia, né? O nosso filho, ele sim, ele está recebendo influência do meio, ele está captando informações fora da nossa relação, né? Então tudo isso vai influenciar e você não tem controle. O seu filho vai para a escola, ele está socializando, seu filho ele assiste TV, ele tem acesso à internet, seu filho absorve tudo o que acontece no meio, tá? E acima de tudo isso, o seu filho tem a personalidade, a singularidade dele, né? Então, independente do cuidado que você tenha com ele, independente de tudo que você faça com o seu filho, tem sim a chance de alguma coisa dar errado,
tá? Porque ele é ser humano assim como você. Ele é um ser humano que está em desenvolvimento, que tá em mudança constante, que está crescendo e que sim, em algum momento alguma coisa pode dar errada, tá? E você não tem culpa disso. E a psicoterapia também é um lugar de escuta para você. É um lugar de escuta, é um lugar de acolhimento e é um lugar de orientação, né? Se por vezes você acha que você está cometendo algum erro, o lugar é esse, tá? O lugar é a psicoterapia, é a orientação de pais, porque lá sim você vai receber informação com embasamento científico, tá? E não é no achismo. Então, às vezes você está cometendo alguma coisa que você acha, às vezes nem é, que na sua visão tá errada, não é com a vizinha, tá? Não é naquele papo de manicure, não é na cabeleireira que você vai receber informações corretas, tá? Porque sim, desenvolvimento infantil e práticas educativas, isso também é uma ciência, tá? E a psicologia, a psicoterapia, ela existe para te ajudar nesse sentido, tá bom? Bom, terceiro mito, né? Terceira crença que a gente escuta muito também quando se fala de psicoterapia é a seguinte: o tratamento demora muito. Gente, isso não é verdade. Eu não sei qual foi o momento que você ouviu isso na sua vida, eu não sei se você já teve alguma experiência com psicoterapia infantil a qual demorasse muito, tá? Mas isso não é verdade. Existem casos, por exemplo, que a gente consegue já dar uma qualidade de vida para o seu filho, já atender as necessidades dele com um tempo curto de 3 meses, tá? De 3, no mínimo 6 meses, tá? Tem casos assim que geralmente leva 1 ano, mas são casos muito específicos. E assim, cada caso a gente vai olhar com um olhar, com um cuidado, com uma atenção, porque cada criança ela é única, cada criança tem que ser respeitada, né? O seu desenvolvimento, o lugar, o funcionamento daquela família, o tempo que a família tem para se dedicar aos cuidados daquela criança. Então tudo isso vai interferir no tempo de tratamento. Mas dizer que o tratamento demora muito, isso não é verdade, tá bom? Então, se você passou por alguma situação ou ouviu alguém falar que o tratamento demora muito, de repente foi naquela situação daquela criança que eu não sei te falar qual era, né? Porque de repente sim, se é uma criança com necessidade especial, se é uma criança que tem algum problema alguma dificuldade, alguma necessidade especial que faça com que ela precise de um processo de psicoterapia ao longo prazo, casos até para a vida toda, né? São casos específicos, mas na maioria das vezes a gente sim limita aí um tempo de no mínimo 3 meses a 6 meses, no máximo 1 ano, tá? Que é o tratamento aí da psicoterapia infanto-juvenil. E aí, um outro detalhe, uma outra crença, né, um outro mito aí que nos impede, inclusive, de procurar ajuda para o nosso filho, é pensar que a psicoterapia é um serviço muito caro. Aí eu quero te falar o seguinte: sabe o que é caro? Caro é não receber cuidado, tá? Porque o preço do cuidado, eu adoro essa frase, o preço do cuidado, ele é muito menor do que o preço do reparo. Enquanto você fica aí pensando, né? Ah, mas eu não vou levar porque é caro. Seu filho tá com aquela marca, tá crescendo com aquela marca, tá crescendo com esse impacto negativo na vida dele, e isso só vai prolongar, tá? E aí você vai ver o preço disso lá na frente vai ser muito maior. E existe várias formas de se combinar um tratamento, existe várias formas de falar sobre isso, né? Se você tem dúvida, procura, né? Entre em contato com alguém, com um psicólogo da tua confiança, um psicólogo que você conheça, que você goste, né? Que você tenha afinidade.
Afinidade não, nem digo isso, mas que você tenha uma aproximação, que você goste das coisas que ele fala a respeito. Procura, né? Tira a dúvida, manda um direct, manda uma mensagem e você vai ver que não é tudo isso que você está pensando. Bom, e aí, a última crença, o último mito que eu quero falar com vocês, que ele também é um dos mais importantes quando a gente fala de psicoterapia infanto-juvenil, é o mito de que, pra que eu vou procurar ajuda? Isso aí é frescura, vai passar. Conforme ele for crescendo, ele vai esquecer isso daí, vai passar. Você vai ver, é coisa de criança. Quem nunca ouviu isso? Então, cuidado, tá? Porque não existe isso de que vai passar. Não existe isso de que é frescura. Porque quando você fala isso é frescura, você tá também reproduzindo aquela ideia de que só procura psicólogo quem é maluco, tá? Então, não é frescura. Dor de saúde, dor emocional não é frescura. É um sofrimento, sim, tá? E que esse sofrimento ele vai sim atrapalhar a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo a vida do seu filho e não vai passar. A gente tem essa ideia de que porque a criança vai crescer, ela vai esquecer. Primeiro que não esquece, tá? Ela só não vai falar. Por que ela não vai falar? Porque ela não tem repertório, ela não tem conteúdo suficiente para lidar com aquilo ao ponto de colocar isso em palavras. Então, realmente, ela não vai falar. Mas não é porque ela não está falando que ela não está sentindo, tá bom? E outra coisa, ela vai crescer, isso vai passar. Não vai passar. O que vai acontecer é aquilo que eu falei no início. Ela tem uma habilidade, a criança tem uma condição muito melhor do que o adulto, inclusive, de lidar com certas coisas que acontecem na infância. Por quê? Porque eles não são corrompidos, né? Porque eles não receberam tanta informação externa ao ponto daquilo afetar de forma visível, vamos dizer assim. Só que aí o que acontece? Com o passar da idade, com o passar do tempo, aquilo que aconteceu lá na infância começa a subir para a consciência. Estava escondidinho lá no inconsciente, só que ela começa a subir, aquilo começa a atrapalhar, aquilo começa a incomodar, e a criança não sabe por quê, o adolescente cresce com aquilo, não entende por quê, o adulto cresceu, chegou na vida adulta, não sabe nem como, e aquilo ainda continua incomodando, e aí ele chega na terapia de forma tardia. Tá? E aí quando ele chega na terapia de forma tardia, que ele começa a entender que ele está lidando com coisas que aconteceu na infância. Tá? Então tenham muito cuidado com isso, tá bom? Tem coisas que sim, que de fato vai passar, mas a diferença das coisas que vão passar com as coisas que não vão passar é muito grande. E a mãe que está ali no dia a dia, ela consegue identificar isso. É só você perceber o sofrimento que aquilo está causando, tá? Costumo falar que a régua que vai medir isso é o sofrimento. Perceber o sofrimento, perceber o tanto que aquilo está incomodando, o quanto que aquilo está atrapalhando a vida do seu filho, não espera passar. Não espera ele crescer. Procura ajuda. Tá bom? Bom, então nós encerramos os mitos. Encerramos as crenças. Se alguém tiver alguma perguntinha ou quiser fazer algum comentário a respeito do que eu falei até aqui, estou à disposição. Vamos lá, vamos perguntar. Então, gente, para dar continuidade, o que eu gostaria de falar sobre a infância, né? Que a infância é um período que a criança, ela precisa estar saudável ao ponto de ser criativa, de se expressar com facilidade, né? De criar relacionamentos afetivos saudáveis, né? Ela precisa receber um acolhimento que vai encorajar ela para o futuro, para os momentos difíceis. Ela precisa ter condição de imaginar, de criar, né? Então ela precisa ser uma criança o quê? Barulhenta, inquieta, né? Que constrói coisas o tempo todo, comunicativa. Quando a gente percebe que a criança perde esse vício, então que a criança não faz mais barulho, que a criança está silenciada, que ela está isolada, que mudou drasticamente o comportamento dela, tá? Isso são sinais de que a gente sim precisa ter um olhar e pro cuidar da saúde mental dele,
tá? Então pense nisso. E aí, qual que é o objetivo então da psicoterapia infantil? O objetivo é ajudar, né, facilitar essa expressão das emoções da criança. Porque a criança, ela não fala de forma, dessa forma que o adulto fala, de forma clara, objetiva, né? Ele não tem essa associação livre de palavras, né? E como que a gente consegue, então, tirar, né? Vamos dizer assim, extrair essas informações e ter acesso a essas informações da criança? Através do brincar, através do lúdico, né? Que aí a gente vai propiciar um momento, um lugar apropriado, que é o espaço clínico, né? Que vai dar condições para que elas expressem as emoções. Isso de forma muito tranquila, através da brincadeira. Olha que gostoso você poder proporcionar isso para o seu filho, né? Um espaço que ele vai estar brincando livremente, né? Que ele vai expandir seus sentimentos, né? Que ele vai conseguir aliviar suas tensões, suas frustrações, insegurança, que ele vai poder trabalhar a sua agressividade. Tudo isso eu sei que incomoda os pais, que incomoda a família, só que a gente finge que não tá vendo, né? Vai trabalhar com os medos, espanto, confusão, né, mental, confusão psicológica que às vezes a criança possa estar experimentando, e ressignificar cada comportamento deles. Eventos traumáticos, né? Então, por exemplo, os pais que vivenciou uma separação, nem toda separação, tá, gente? Nem toda separação é uma situação para psicoterapia, mas tem casos que sim, a gente precisa ter esse olhar e saber se é sim, se há ou não a necessidade. Eventos traumáticos no sentido, então, separação dos pais, o luto, um acidente que aconteceu com algum ente querido, algum familiar muito próximo, algo que aconteceu na saúde dele de forma repentina. Então, de repente, ele estava saudável, ficou doentinho por algum motivo e aquilo está abalando a vidinha dele emocionalmente. Então, isso sim é um evento traumático que precisa ser olhado, tá? Então, várias coisas. Ambiente hostil, se ele foi vítima de violência, e aí entra, né, gente, assédio sexual, assédio moral, assédio físico, assédio psicológico, são todas coisas traumáticas que, se não é cuidado, isso vai aumentar de tamanho e virar um fantasma aí no decorrer de toda a vida da criança. Bom, e aí, como que funciona a psicoterapia infantil, né? Ela funciona em sessões semanais, só que o primeiro contato é com a família. Então aí pode ser a mãe, que geralmente é a mãe, né, gente? E aí pode ser a mãe, né? Mas também pode ser a mãe do pai, pode ser só o pai, pode ser a avó, pode ser a tia, a madrinha. Quem exerce, né, esse cuidado com a criança e que vai ali se responsabilizar por aquele processo, né? Então a gente recebe a família, escuta as informações, escuta o que está acontecendo com aquela criança. E não só isso, né? A família também, logo de cara, no primeiro dia, vai receber bastante informação, bastante orientação, que já vai sim dar uma aliviada, né? Porque você vai estar ali sendo acolhida, sendo ouvida, e aí você já vai receber informações que já vai ali te permitir uma mudança aí no relacionamento com seu filho. E a gente usa de muitos, as sessões semanais tem a duração de 50 minutos, tá? E aí a gente usa de jogos, brinquedos, massinha, desenhos, filmes, livros. E aí as técnicas são as mais variáveis possíveis, tá? Bom, e aí eu vou dar alguns exemplos de alguns sinais, tá? Sinais, isso não significa que de fato o seu filho precisa por conta disso, tá? Mas são alguns sinais que sim pode te fazer a pensar que o seu filho possa estar precisando de psicoterapia. Choro excessivo, tá? Não é normal uma criança chorar demais. Alguma coisa está incomodando e ela está querendo dizer alguma coisa com aquele choro. Só que a mãe acaba sendo incapaz de entender aquele choro, tá? Porque ela não tem formação
nessa linguagem, né? Então, mas fica aí esse olhar atento para o choro excessivo, irritabilidade. A criança, é normal dela, gente, que ela seja alegre, que ela seja feliz, que ela tenha vício, que ela tenha alegria, que ela seja barulhenta, que ela seja inquieta. Uma criança irritada o tempo todo não é normal, tá? Timidez excessiva, tá? Eu fiz um post sobre timidez, tá? Para deixar claro que sim, existem crianças que são tímidas. Timidez é sim uma personalidade e que precisa ser respeitada, tá bom? Mas eu tô falando aqui de uma timidez excessiva. Se você tem alguma dúvida sobre isso, tem um post específico lá no meu feed, tá bom? Medo de ficar em determinado ambiente sozinha, também não é normal, porque só que aquele ambiente ela não consegue ficar, porque em todos os outros ela fica, tá? Então isso já dá um alerta aí pra gente. Ciúmes após chegada do irmão, é normal? É normal. O que não é normal? Ele bater nesse bebê, ele pensar maldade sobre esse bebê, tá? Ele ter pensamentos ruins a respeito desse bebê e ter um sofrimento extremo. Tá? A gente não é só pensar do ponto de vista do bebê, pensar do ponto de vista dela, não é normal também, ela tem um ciúmes extremo, que ela se isola, que ela chora, que ela se torna agressiva, tá? Então, sim, quando o ciúme chega a esse ponto, precisa de ter um cuidado. Pra quê? Pra estabelecer um relacionamento entre esses irmãos saudável, harmonioso, né? E que a afetividade fique maior que tudo isso. Necessidade extrema de aproximação com os pais. O apego é normal? O apego é super normal. A aproximação é normal. O vínculo é bom? O vínculo é ótimo. Tá? Então se vincule muito, abrace muito, beije muito. Do que eu tô falando aqui? Dessa aproximação, desse apego excessivo, onde a criança não consegue se distanciar dessa mãe em momento algum. Então essa mãe não consegue trabalhar, não consegue tomar um banho, não consegue fazer uma comida, tá? Não consegue lavar um cabelo, não consegue ir no banheiro. Quando a criança não fica com outra pessoa, para que essa mãe consiga ter um momento de autocuidado, ou de trabalhar, enfim. E que aquilo gera um transtorno para a família, né? Que tudo que vai fazer, tudo que vai se pensar em fazer na vida, né, na rotina, tem que se pensar primeiro, ai meu Deus, mas ele ou ela não vai deixar eu ir, e agora? Tá? Quando essa pergunta ela se torna um fantasma na rotina, né, quando você tem que pensar o tempo todo como fazer e do que jeito fazer, porque aquela criança não fica sozinha, isso é um problema. Tá? Isso é o apego excessivo. Isso não está fazendo mal só para a rotina de vocês, está fazendo mal para a criança. Tá? Eu poderia falar aqui muitas coisas sobre o apego excessivo e que envolve muitas coisas, mas uma delas é a imaturidade emocional. Tá bom? Então, a criança que tem esse apego excessivo da mãe, excessivo, tá, gente? Eu sempre pense no excessivo. Porque o apego ele é assim normal, o vínculo, a aproximação, tá tudo certo, tá? Bom, enurese e encoprese. Esse é um nome científico que a gente dá para xixi e cocô. Então vamos lá. A criança já passou pela fase do desfraude, a criança já começou a fazer o xixi lá no vaso, ela já faz o cocôzinho dela lá no vaso. Só que de repente, em algum momento, a mãe de repente não entende, não percebeu, a criança regride e começa a ter problema com o cocô, começa a ter problema com o xixi. Isso é um sinal também de que aquela criança está passando por algum problema emocional e precisa ser olhada, tá? Também vou me limitar a falar só isso, porque essa questão do xixi e cocô também dá muito assunto. A gente pode combinar um post sobre isso, ou uma outra live para falar disso, caso alguém se interesse e tá passando por essa situação. E pode me mandar um direct também, tá bom? Ó, dificuldades escolares. Ela tá aqui pro final, mas eu costumo falar que é o topo dos motivos que leva a criança para psicoterapia. Por quê? Porque tudo que a criança tem de problema emocional, de algo que está incomodando, a primeira coisa que vai refletir, além do seu convívio ali,
é a escola, tá? É na escola. Então, uma criança que tem problema emocional, ela não vai ter só problema emocional e ponto. Ela vai ter problema emocional e dificuldade escolar, tá? E aí já é um outro problema. Então, percebe como uma coisa vai estar sempre relacionada com a outra, e por isso que a gente precisa, sim, ter esse olhar atento e cuidar. É um cuidado preventivo, tá? Porque se ela tá com problema emocional, além de prejuízos emocionais que ela já tá tendo, ela vai ter prejuízo na escola. E geralmente é a escola que às vezes até fala para essa mãe: olha, acho que seu filho tá precisando de ajuda. Não sei se você percebeu, mas ele mudou assim, 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 tá com dificuldade, não tá mais atento, tá muito disperso, tá muito agressivo, não para quieto, enfim. Então, geralmente é na escola que tudo isso vai pipocar, tá? Então, a escola, assim, ela é um grande aliado nesse sentido de cuidado, de olhar, porque a escola, ela sempre vai falar para a mãe quando algo não tá bem na vida do filho dela. E aí, então, geralmente a criança chega na clínica para ser cuidada porque ela está com dificuldade de aprendizagem. Só que quando a gente começa a fazer o tratamento com aquela criança, a gente percebe que o problema dela não é dificuldade de aprendizagem. O problema dela é emocional, tá? Que aí fez com que, de fato, ela não conseguisse dar conta da rotina, das suas tarefas e executar as suas atividades na escola. Percebe? Bom, e aí, continuando, né, outros comportamentos, outros sinais que eu posso te dar aqui para que você perceba se seu filho precisa ou não de psicoterapia, é a recusa repentina de ir para a escola. Gostava de ir na escola, gostava de acordar, ou aquele que estuda depois do almoço, gostava de almoçar, se arrumar, de ir para a escola, de repente não quer mais. Por que ele não quer mais? O que pode ter acontecido, né? E aí também tem vários motivos. Pode sim ter algo relacionado à escola, algum amiguinho, alguma situação constrangedora, mas pode também estar ligado à questão emocional, de autoestima, tá bom? De tristeza, de apego, medo, muitas coisas pode estar envolvida aí nessa recusa repentina de ir para a escola, né? E aí uma outra questão é a demora de falar ou andar, que aí tá mais ligada a crianças, vamos dizer assim, falar. A gente espera que uma criança fale de forma compreensível aí até no máximo 3 anos. Não falou? Pode sim ter algo emocional relacionado a isso. Andar. A gente espera que no máximo 1 ano e meio, né? Tem pediatras aí que falam que até 2, né? A criança precisa andar. Não andou? Então vamos ter esse olhar, vamos nos preocupar que alguma coisa pode estar acontecendo com essa criança emocionalmente, tá bom? Então, tá sempre de olho, tá sempre em contato, conversando com o pediatra, é fundamental também. E aí entra, né, separação dos pais, que eu já falei, que aí o que vai definir se é algo traumático ao ponto de procurar psicoterapia ou não é o sofrimento. Nem toda separação, claro que vai ser necessário uma ajuda psicológica. Isso vai depender do quê? De como foi essa separação, se foi uma separação tranquila nunca vai ser. Mas se foi uma separação onde a criança não foi o tempo todo envolvida, que não houve conflito onde a criança estava presente, né? Que foi uma separação pelo menos amigável e que os pais consigam lidar com essa relação com o filho de forma natural, de forma saudável, né? Não é aquela separação onde eles se separam e esquecem o seu papel de pai e mãe, que isso acontece bastante, tá bom? Então, aí várias coisas vai definir se esse filho vai ou não precisar de um acompanhamento psicológico. Mas em situação de separação, fica o alerta para sempre estar de olho nessa criança, como que ela está se comportando, se houve mudança de comportamento, né? Tenha sempre esse diálogo com ela para entender se ela pode ou não estar precisando.
perda de algum familiar. O luto é sempre muito dolorido, né? Seja para a criança, para o adolescente, para o adulto. Então precisa sim ter esse olhar, esse cuidado. Crianças menores, elas vão sim lidar melhor com o luto, né? Que a gente costuma falar que aí até os 4, 5 anos tende a lidar melhor com o luto, porque elas têm uma capacidade muito maior de imaginação, né? Então quando a gente, aquele familiar que era muito querido para ela morre, se a gente falar para ela, virou estrelinha, foi morar com o papai do céu, ela vai levar isso ao pé da letra, né? E isso vai ser um conforto para ela, tá? Então crianças menores, por essa capacidade de fantasiar, de imaginar, né, que é uma capacidade que ela só existe exatamente por isso, porque a criança ainda não foi corrompida por coisas externas, então ela tem essa condição de lidar melhor, tá? Mas fiquem atentos com as crianças maiores, aí crianças acima de 4 anos e meio, 5 anos, que sim, isso pode gerar um sofrimento grande, assim como o seu, ou até maior, tá bom? Dependendo do vínculo que a criança tinha com esse familiar. E aí a última dica, né, últimos sinais aí que eu vou deixar para vocês, é com relação a mudanças no comportamento em geral. Então, se você está acostumado com aquela criança alegre, ativa, que brinca, que fala o tempo todo, né, que tá sempre naquele ambiente, que gosta de fazer tal coisa, e que de repente muda tudo, não quer mais sair, não quer mais brincar, não quer mais comer. Esqueci de falar aqui, mas a alimentação também é um sinal. Come muito ou não come nada, tá? Mas assim, isso desde que tenha mudado em algum momento, tá bom? Então, assim, observar a mudança de comportamento no geral dessa criança, mudanças repentinas e drásticas, né? Você percebe que está gerando, sim, um sofrimento para a criança e prejuízos nos seus relacionamentos na sua vida. E aí, gente, um último sinal, dica que eu dou para vocês é com relação ao isolamento social, né? O quanto isso tem impactado, afetado emocionalmente a vida dos nossos filhos, né? Então, vamos cuidar, vamos olhar para os nossos filhos, se aproxime mais, tenha um diálogo mais próximo nesse momento, tenha conversas aleatórias com ele, isso é importante para que ele não se sinta que está tudo perdido e, meu Deus, o que vai ser? Porque a criança, ela tem essa dificuldade de pensar, ter uma perspectiva de futuro, né? Isso o adulto que consegue, a criança ainda não consegue. Então ajuda a criança, passa segurança para ela, fale sobre o momento que a gente está vivendo, mas fale também sobre as perspectivas de que vai melhorar, né? De que vai dar certo, os próximos passos que nós vamos ter que enfrentar para que as coisas voltem ao normal, né? É bom a gente ter essa conversa com a criança a respeito disso. E tentar, gente, que mesmo que mínimo, eu sei que é muito difícil, mas manter uma rotina com essa criança, tá bom? Manter uma rotina onde ela consiga saber que aquele horário ela vai comer, que aquele horário ela é o banho, que aquele horário ela vai fazer lição, tá? Mesmo que mínimo, né? Eu entendo que o ideal não vai ser possível agora, mas tenha atenção para essa rotina, não deixa a criança muito tempo na frente de eletrônicos. Eu sei também que é difícil, mas evita, tá? Deixou um dia, escapou um dia, 2 dias, nossa, meu Deus, ela já ficou 2 dias com esse celular até tarde, hoje eu não posso deixar, né? Já vai começando a ter esse cuidado para não atrapalhar o sono, porque tem muitas mães reclamando, tá trocando o dia pela noite. Claro, não tem rotina, né? Fica nessa ansiedade, nesse desespero de não saber o que vai ser amanhã. E o uso de eletrônico de forma abusiva até tarde da noite, né? Tudo isso vai atrapalhar sim o sono da criança. Cuidar da alimentação e, se possível, também atividade física, né? Procurar um ambiente que não tenha aglomeração em algum momento do dia, né? Ou um lugar que não tenha, que você consiga, se sua casa é grande, se você tem um quintal, proporcionar uma atividade física para aquela criança, porque tudo isso também vai aliviar o sintoma ansioso.
vai fazer com que ela se expresse, né? Com que ela tenha uma visão de normalidade, mesmo que mínima, e ela consiga ter um sono melhor, ter um sono recuperador, né? Porque se a criança não tem um sono recuperador, ela vai amanhecer outro dia agitada, irritada, mais ansiosa do que já estava, tá? Então fica aí a dica, né? E se você percebe que tudo isso já aconteceu e que já tá ao extremo, que não tem, você sozinha não tá conseguindo reverter, procura ajuda, tá bom? Procura ajuda pro seu filho e entenda que essa ajuda, quando a gente entende os nossos limites como mãe, entende que eu posso até aqui eu não posso mais, isso também é ser uma boa mãe, tá? Entender os nossos limites e procurar ajuda, procurar um apoio, é sim um papel, uma postura de uma mãe boa, tá bom? E eu fico à disposição de vocês. Tem alguma pergunta pra gente encerrar? Tô à disposição aí pra responder. Não tem? Tem nenhuma pergunta? Tô adorando os coraçãozinhos. Deixa eu acenar aqui pra quem tá acenando pra mim. Bom, gente, eu acho que é isso. Se não tiver nenhuma pergunta, eu agradeço quem pôde participar, quem pôde ficar aqui comigo até agora, me ouvindo, né? E espero que vocês tenham gostado. Vou proporcionar outras lives, tá bom? E eu fico à disposição de vocês, se quiser me mandar um direct. Continue lá no meu Instagram, que eu vou estar sempre postando bastante conteúdo. Participe das caixinhas de pergunta, tá? Porque quando vocês participam, eu consigo colocar lá conteúdo do interesse de vocês. Porque às vezes eu tenho uma ideia de que vai ser legal esse conteúdo, esse tema, mas de repente não é a sua realidade, tá? E eu quero fazer conteúdos da sua realidade, porque esse sim é o meu objetivo, alcançar cada vez mais mães e mães reais, tá? E mães que têm as suas dificuldades, assim como todas têm, mas que se propõem a fazer o seu melhor a cada dia, tá bom? Então participe das caixinhas, façam sempre comentários lá, que isso é muito importante pra mim. Certo? Então tá, então a gente vai encerrar, já que não tem nenhuma pergunta. E até a próxima live. Tenham todos uma ótima quinta-feira, um bom dia. E fiquem com Deus. Obrigada. Beijo.